Gente daqui. Oferecimento Mobilar, M. Brum, Odonto Excellence, Sagitália, Moncherry, Feron Supermercados, Sicredi, Moda Lara Teixeira. Gente daqui. Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um Gente daqui. E hoje o nosso convidado, além de ser são luisense, também é deste Rio Grande afora. Intérprete em vários festivais e nome muito conhecido em todo o Rio Grande do Sul pela sua arte. Hoje, o nosso convidado, que é Gente daqui, Ângelo Franco. Muito boa noite, Ângelo. Muito obrigada por ter aceitado este convite, arrumado uma brechinha nesta agenda corrida e estar aqui conosco. Olha, boa noite a todos. É um prazer, né? Sempre retornar às raízes. Como eu sempre digo, eu quando venho a São Luís Gonzaga, a região missioneira em geral, estou prestando conta do que eu ando fazendo por aí, né? E espero estar orgulhando esse torrão que me orgulha tanto e tenho muito orgulho dessa identidade são luisense, missioneira, garruchense também, né? Porque sempre falo, né? Na importância do Passo da Tigra na minha vida, e eu acho que tive muita sorte de conseguir unir essa parte telúrica que o Passo da Tigra e Garruchos me deram com essa paixão pela arte que o São Luisense carrega no DNA, e acho que o resultado até hoje me acompanha de forma positiva. Coisa boa. Ângelo Franco Moreira Sarmento. Ângelo, tu, natural de São Luís Gonzaga. Nasci em São Luís Gonzaga, na General Câmara, esquina Silva Jardim, né? E ali dei meus primeiros passos, né? E depois fui para Garruchos um tempo, depois morei em Santo Ângelo também, né? Depois voltei para São Luís Gonzaga. E assim a música começou a invadir a minha cabeça através da influência da minha mãe, né? Uhum. E dos amigos em geral que sempre trabalharam com música e fizeram música como principal lazer, né? Então ali já comecei a trilhar esse caminho, e através das reuniões de amigos a gente começou a dar a cara para bater ainda criança, né? Juntamente com o Pércio Betanin, o Denis Delavi, nós ainda bem crianças ainda criamos o grupo Terra Nova, e que posteriormente entrou juntamente com a gente o Giovanni Neves, né? O Bacana. Uhum. E ali desde lá a gente vem cantando e tentando fazer com que essa raiz e essa influência estejam sempre com a gente, porque eu acho que a identidade é cada vez mais a arma mais importante do amor próprio, né? E hoje em dia, no mundo globalizado, cada vez mais a gente tem um sotaque, um estilo, uma maneira de dizer as coisas é importante. Ângelo, tu então teve várias, né? Tu, como colocou agora, tu é realmente desta região, né? São Luís, Garrucho, Santo Ângelo, tu sempre teve nesta terra missioneira. Uhum. E tu começa na música, como tu diz, por influência da tua mãe, né? Então a tua mãe participava dos grupos, tua mãe é uma grande cantora, isso a gente sempre escuta falar muito bem. E com quantos anos que tu ingressa, tu tem essa memória? Porque tu é um cara muito conhecido nos festivais, né? Mas essa questão de tu ingressar, com quantos anos tu ingressa nesse mundo musical? Na questão profissional, que é onde eu conto, por exemplo, os meus anos de carreira, foi no ano de 1985, né, quando a gente começou a fazer algo de maneira mais profissional. A primeira gravação fonográfica foi em fevereiro de 85, se não me engano, na Jornada de Caibaté. E é dali que eu começo a contar
a minha carreira artística a partir da primeira gravação fonográfica. Mas eu tenho memória de que o primeiro cachê que eu recebi juntamente com o Pércio e o Denis foi aqui na Pizzaria São Francisco, no ano de 1982 ainda. Finalzinho de 82 para 83. Eu tive a honra de fazer juntamente com o Jorge Guedes o show de abertura, o Jorge Guedes me acompanhando, né, eu como cantor infantil, o show de abertura do lançamento do segundo disco do Luiz Carlos Borges, né, no Galpão Distância, dia 19 de setembro de 1983. Então, quer dizer, as coisas começaram antes da minha primeira gravação fonográfica, embora eu conte a partir da primeira gravação fonográfica. Então, de qualquer forma, já vai quase 40 anos de estrada, né? E eu acho que o aprendizado, ele é eterno, mas a bagagem que o tempo traz, com certeza, é muito importante para a gente credenciar e, sobretudo, justificar, atribuir motivo aos caminhos que a gente escolhe, né? Então, hoje em dia a gente trabalha com um patamar tecnológico muito grande, né? Eu falo, eu sou do tempo que não se editava, do tempo do gravador de rolo ainda, embora eu não seja uma pessoa muito velha, mas é que por começar cedo já sou antigo, né? Sim, já tem toda aquela bagagem e a gente... Exatamente. a gente lembra, né? A gente tinha fita, nós tínhamos CDs. Hoje mesmo, conversando antes, né? A gente tava comentando, eu tenho 2 CDs teus em casa. E hoje a gente sabe que tu vai achar as músicas nas plataformas, né? E a grande maioria das pessoas já nem tem onde rodar o CD, Exatamente. né? E eu acho que essa questão da tecnologia deixar mais acessível a obra de todo mundo é algo fantástico. Ao passo que aquele romantismo de, eu consegui o disco do fulano, e esse é raro, né? Isso já não se tem mais, né? Quer dizer, exceto quem é colecionador, por exemplo, de vinil que está retornando e tal. Eu tenho alguns, por exemplo, e acho legal a ideia, né? Mas a tecnologia veio justamente para diversificar esse cardápio, né? Hoje em dia a gente consegue assistir o artista que quer, tanto em vídeo quanto em áudio, de qualquer parte do mundo, né? E os registros estão aí. Isso é maravilhoso, até porque a gente consegue estabelecer um comparativo de estéticas, de tempo, de momentos históricos, enfim, tudo está ali, né? É só a gente querer ver. Tá lá e vir de novo. E a composição, Ângelo? Hoje conversávamos um pouquinho antes de iniciarmos, mais de 600 composições. E quando que surge a composição na tua vida? Pois é, eu comecei a compor quando tinha 11 anos. Eu já tinha me mudado de São Luís Gonzaga para São Borja. Eu morei em São Borja há 3 anos também. A minha mãe era oficial de justiça, ela foi a primeira oficial de justiça aqui de Santo Antônio das Missões, e aí a gente continuava morando em São Luís, por ser pertinho. Mas ela se transferiu para São Borja e a gente foi morar em São Borja. E aí lá eu comecei, eu todas as férias, né, 4 meses por ano eu passava para fora, né, eu gostava muito de cavalo e de bicho, gosto até hoje, né, não tenho mais cavalo, mas cachorro ainda tenho. Gosto muito dessa vida telúrica, né? Então eu passava 4 meses para fora. Eu passei umas férias lá no Pedregulho, né, com o meu primo João Manuel, lá na fazenda do finado tio Libânio Sasso, um galo muito gaúcho, que eu tenho muita saudade. E voltei inspirado, assim, mas eu vou escrever um pouco sobre lá fora, né? E aí eu fiz a minha primeira composição de letra e música já, né? E aí o meu texto, quem corrigiu foi o Jaime Caetano Brown. Essa é uma honra muito grande, assim. Eu criança ainda, a gente convivia por ocasião de amizade, de família, assim, e em especial pela amizade com os Westphalen ali de Cruz Alta, porque eles já estavam todos em Porto Alegre. E aí, quando o Denis saiu do nosso grupo, o Fábio Westphalen Furian, meu compadre, ingressou no nosso grupo e a gente ia muito a Cruz Alta. E às vezes a gente ficava lá, época de férias, 15, 20 dias,
E a gente ia para a fazenda, e o Jaime vinha de Porto Alegre, o Jaime Caetano Brown, o irmão dele, o tio Pedro Canísio Brown, e a tia Zélia, irmã dele, irmã de ambos, né? E a gente convivia lá. E aí, como eu tinha feito a minha primeira composição, o Jaime disse, para aí que eu vou te ajudar a corrigir umas coisinhas aqui. Aí foi me ensinando os primeiros passos. Isso aqui tu não pode fazer, tu tá falando assim, segue falando assim. Sabe, coisas de nível de linguagem, assim, sim, sabe? Eu usava às vezes um, às vezes outro, claro, muito ingênuo, muito, né? Novo, então também. Tive essa honra e comecei ali, né? Já compondo tanto a parte poética quanto a parte musical, obviamente que engatinhando, né? Mas a minha vontade de fazer e a coragem de mostrar, né? Foi que me trouxeram até aqui, né? Eu acho que as pessoas às vezes têm a vontade de criar, mas não têm coragem de mostrar, de submeter a sua criação ao julgo alheio, né? Pois e realmente, tu começar com 11 anos, já compondo e já musicando, porque a gente sabe que nem sempre as duas coisas andam juntas, né? E ainda ter um mentor de calibre, né, para fazer a tua primeira bota de calibre nisso, um querido, assim, era uma pessoa muito amável, assim, principalmente com as crianças, assim, né, ele nos dava uma atenção, a gente acordava cedo, porque ele acordava cedo e ia pro galpão, e a gente ia e ficava na volta ali, ele fumava charuto, né, e aí ele ficava olhando pro teto, assim, ele dizia, pega o violão, vamos fazer um verso. Aí a gente ficava fazendo um Lá menor e ele ia pajando, né? Ia criando, assim. Fantástico, é um aprendizado que eu carrego para toda a vida, assim. Que lindo. Ângelo, tu tens assim, ó, dentro da tua cultura, tu já falou muito disso, da questão das tuas raízes, como tu vê isso, e tu tem um cantar muito singular. Então a gente não confunde uma música do Ângelo Franco, porque tu tem um estilo que é teu, isso é muito singular teu, tu tem a tua forma de cantar é muito marcante, as tuas letras, elas têm uma característica, a forma que tu toca, toda essa questão, ela é muito marcante, assim, é como tu falasse antes no Borges, ninguém confunde a gaita do Borges, não assim como como. ninguém confunde a tua música, né? Quem foram, quais foram as tuas referências dentro da música? Veja que eu nunca... Hoje eu sei, né? Quando eu me dei por conta, eu já estava num caminho e obviamente que as influências, como, imagina, convívio com o Jaime, com a obra do Noel Guarani, do Pedro Hortaça, do Luiz Carlos Borges, que, como eu disse, eu fiz a abertura do lançamento do segundo disco, desse que para mim é o maior mestre da música que eu faço, né? Porque e quando o pessoal diz assim, mas é difícil comparar, porque tem muita gente grande, é que o problema é o seguinte, o Borges fez 60 anos de música, 60 anos de música muito criteriosa e bem feita, nunca vi biquear. Porque fazer 60 anos de música basta só não morrer cedo e continuar tocando. Agora, evoluindo ao longo dos 60, recebendo a juventude de braços abertos, trocando informação, dando aquilo que tem de bagagem, de mão beijada para quem quisesse aprender, e também recebendo e aprendendo com grandeza, que nem o Borges, eu nunca vi. Então, por isso que eu digo, para mim, ele é o que eu queria ser quando crescer, né? A vida inteira, eu acho que das únicas pessoas no mundo que eu tive medo era o Borges. Não que ele pudesse me fazer algum tipo de mal, mas o respeito era tão grande, e continua sendo, que se ele me olhasse com reprovação, eu repensaria na hora qualquer coisa que eu estivesse fazendo, né? Era aquela pessoa que tinha um respeito muito grande pela informação. Então eu digo, eu tenho, e a gente tinha muita afinidade, porque por questões familiares eu sempre cantei em espanhol, né? A primeira música que eu aprendi a cantar chama Mi Corrientes Porá. A primeira música que eu cantei foi em espanhol, não em português, né? Então a gente sempre cantou chamamé, essas coisas, e o Borges
era um ícone, né? Como músico e como pesquisador dessa linha de atitude de vida que significa essa música litorânea argentina, que é a mesma música do outro lado do rio, né? Não vai ser um rio que vai separar o que é igual, né? As terras se separam, mas as culturas elas exatamente, andam por ambas as margens. Exatamente, né? Essa questão cultural e antropológica não tem cerca, né? A formação étnica basicamente a mesma e a história se confunde, embora o colonizador não tenha sido o mesmo como instituição perpétua, mas ao longo das descobertas e das trocas e negociatas, os colonizadores foram os mesmos, né? Sim. Tanto portugueses quanto espanhóis, ou seja, os ibéricos, né? E a cultura máter, né? Que é nosso lado indígena, Guarani e outros tantos índios que compõem essa nossa formação, né? Então, eu acho que a minha influência vem muito disso. Eu nunca pensei, eu nunca fui aquele cara de compor escrever um texto e dizer porque eu sou missioneiro, eu sou dali, embora eu tenha, por exemplo, uma homenagem que eu fiz a Garrucho chamada De Onde Venho, que é a única música que eu acho que diz assim, de um lugar específico, mas quando eu fiz essa composição, o pessoal já dizia, lá vem o missioneiro. Por quê? Porque essa coisa da gênese, da opinião, de trazer um verso e um canto sério, né? Eu canto, claro, alguma coisa desse lado mais pachola, que o missioneiro também tem, mas, sobretudo, eu tenho mais em mim esse lado reflexivo, né? De dizer, não, vamos pensar o que é isso, né? Vamos trazer à tona essa indagação. E isso é muito peculiar do missioneiro, né? Desde o Noel, o Jaime, esses que a gente já citou aí. E eu acho que isso está muito presente. Essa é a minha maior influência. Se eu tentar fazer um verso popularesco ou um estilo diferente do que é o meu, eu não convenço ninguém, né? Eu passei 28 anos sem ter calça jeans, agora eu estou de calça jeans, eu ganho a calça jeans e eu uso. E eu não me sentia mal quando não tinha calça e não me sinto mal de usar a calça. Porque para mim isso é como diz o José Hernández, né? El andar tan despilchado ningún mérito me quita, sin ser un alma bendita me duelo del mal ajeno, yo soy pastel com relleno, que parece torta frita. Ou seja, o que interessa é o recheio, né? É o conteúdo que cada um tem. E eu nunca tive... até essa questão me atrapalha um pouco às vezes na questão do marketing, né? Porque eu sou uma pessoa muito comum para alguém lembrar. Eu não tenho uma barba grande, um chapéu, um pala de determinada cor que eu sempre carregue. A minha marca é andar sempre com a cruz missioneira, que eu gosto muito e tenho ela tatuada também. E de faca na cintura, que eu digo, a faca para mim é algo tão importante que é a única coisa que não é substituída, né? Porque uma bota tu substitui por um coturno, uma bombacha por um abrigo, um poncho por uma capa, o sombreiro até por uma viseira dessas de jogar vôlei. Agora, a faca não é o que substitua, né? Então eu penso que, tanto para carnear, para cortar um cordão umbilical, para falquejar um espeto, para ter desenlhado um laço, até para te defender de uma covardia, né? Quer dizer, a faca é... E aí por isso que das coisas que podem identificar visualmente uma pessoa, a faca e a cruz missioneira são as duas únicas coisas que me identificam. Então não tem essa coisa muito peculiar, né? Que quase todo artista tem, não. Eu reconheci que era o Mano Lima pelo estilão, um chapéu com aquela barba, o olho claro, né? Tem uma coisa... Eu sou muito... visualmente muito difícil de guardar porque é muito normal. Mas como tu disse, o que interessa é o recheio. Não que os outros não sejam normais, mas eu sou muito comum. Mas como tu disse, o que interessa é o recheio, e deste recheio sai tantos versos bonitos que todo mundo lembra de ti por toda a musicalidade que tu tens. Exato. Eu acho que a parte que mais me encanta no caminho que eu segui é justamente ter sido sempre muito autêntico com o meu tempo e com a minha maneira de ser, né? Eu não me sinto obrigado a ser dessa ou daquela maneira, mas também não me sinto obrigado a não ser, também. Né? Entende? Então eu acho muito...
Tem uma frase minha que até o pessoal confundia aqui como se fosse do Jaime Caetano Brown, que diz assim: a autenticidade é a maior diferença entre os que são e os que tentam ser. Essa frase é de minha autoria, que o Gujo Teixeira e o Luiz Marenco me pediram emprestado para colocar na contracapa do primeiro disco que eles fizeram junto, Quando o Verso Vem Pras Casa. E aí essa frase se popularizou ali. E é uma frase que eu escrevi na parede do meu apartamento. E aí, quando eles fizeram o segundo disco, chamado Enchendo os Olhos de Campo, eu criei uma outra frase a pedido deles, que é: tudo que sentimos se faz arte, por isso a nossa arte faz sentido. A partir do terceiro disco, eles começaram a utilizar frases do Jaime. Aí a primeira que eles utilizaram, se eu não me engano, aquela Por Longe que um Homem Vá, Jamais Fugirá de Si. E aí eu acho que alguém na internet confundiu e achou que todas as frases eram do Jaime. Aqui tinha a camiseta que o pessoal vendia com a minha frase. Aí um dia eu liguei para o pessoal, o pessoal que lidava com o artesanato aqui, que estava, e eu disse: olha, eu até me envaideço com a confusão, mas a frase não é do Jaime, é minha. E fica ruim porque casualmente é a terra natal de ambos, né? E aí o pessoal, me desculpa, tal, eu digo, não tem problema nenhum, não quero criar problema nenhum, é só porque eu não quero deixar de ser dono, proprietário intelectual de algo que eu criei, né? Sim. Então, eu digo, essas coisas de trazer a reflexão, essa indagação telúrica e filosófica, ou seja, de utilizar as analogias e essa filosofia de galpão mesmo, que o Jaime é o nosso grande mestre, eu acho que eu procuro trazer de alguma forma nas entrelinhas do meu trabalho. Né? Bom, então vamos para o nosso primeiro bloco comercial e logo logo a gente volta com mais conversa. Viacom, a internet que é daqui. Instalação e distribuição através de materiais de qualidade, promovendo uma rede de alto padrão. Atendimento personalizado de acordo com as demandas dos clientes. Auditec, contabilidade de pequenas, médias e grandes empresas, planejamento tributário, MEI, empresas do Simples, lucro presumido, lucro real, auditoria e perícia contábil. Acesse auditecassessoria.com.br. Basta apenas ter clientes satisfeitos. A Odonto Excelência prioriza pelo encantamento de seus 15 mil pacientes atendidos todos os dias. Implantes dentários, aparelho ortodôntico ou harmonização facial. Sorria para a Odonto Excelência e faça seu tratamento, porque aqui você decide. Agende já a sua avaliação. Odonto Excelência, o seu lugar é aqui. A Clínica Sagitália, ela foi criada com o intuito de trazer ao paciente que ele tenha um atendimento multidisciplinar em um só local. Então, aqui na clínica, você vai encontrar, além do tratamento médico, outros tipos de acompanhamento para melhorar sua qualidade de vida. No Sicredi, o atendimento é próximo, com soluções financeiras ideais para a sua vida. Porque aqui você é sócio da cooperativa. E os resultados financeiros são reinvestidos na sua região, impulsionando a economia local. Venha para o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Venha conosco conhecer a M-Brum. Hotel e Daycare, com 2 ambientes, um interno climatizado e outro ambiente externo com chafariz e piscina para o seu animal se divertir. M-Brum, conosco seu pet está em casa. Estamos sempre perto de você, 3 endereços para melhor lhe atender.
tem o feirão da avenida, o feirão da gruta, o feirão da praça. Confira nossas ofertas em um dos 3 endereços ou no nosso site feirão.com.br, do jeito que você gosta. Voltamos com o nosso Gente Daqui. Antes de nós continuarmos com a nossa conversa, vamos falar um pouquinho dos nossos patrocinadores, eles que nos apoiam aqui na TV Daqui, no Gente Daqui. Conosco, Mobilar Móveis sob medida. Você que está procurando móveis para sua casa, está pensando em reformar, quer fazer todo o mobiliário novo, vá lá a Mobilar. Lá você vai ter móveis sob medida e também móveis à pronta entrega. Clínica Sagitália, Medicina e Bem-Estar. Você já sabe, dores nunca mais. Vá à Clínica Sagitália, lá você vai encontrar uma equipe de médicos, massoterapeutas, fisioterapeutas e um espaço completo para te atender. M-Brum Clínica Veterinária. Conosco, seu pet está em casa. Lá você encontra a melhor loja de pet shop da cidade. E hoje, a M-Brum está conosco aqui no estúdio, aonde ela mandou para nós uma linha Premier. Aqui na M-Brum você tem a linha Premier da Natu, uma linha específica para cães e gatos com os melhores produtos para o seu melhor amigo, desde rações até cookies. Então você não pense 2 vezes, vá até a M-Brum. Voltamos então com a nossa conversa, Ângelo, de tantas coisas já conversadas nesse primeiro bloco. Falamos então dessa tua referência musical, toda essa trajetória que tu tens. Mas agora vamos falar de uma outra trajetória, que é os festivais, né? Tu é um cara conhecidíssimo nesse mundo de festivais, né? Então pra gente que gosta de festival e tu vai abrir hoje, que é possível a gente abrir no YouTube, ver um festival que está acontecendo, tu está lá defendendo uma música e sempre nas finais. Quando começa esse teu trajeto nos festivais? Pois olha, começou exatamente ali quando eu falei, na Jornada Nativista de Caibaté, ainda com os guris aqui, né? Com o Pércio, o Denis Delavi e já com o Giovanni participando com a gente na Jornada Nativista de Caibaté. Lá no meados dos anos 80 ainda, né? E dali para cá eu não parei mais, né? Eu não deixei de participar. Logo em seguida, teve também a Coxilha Piá, que foi o primeiro festival de piá do Rio Grande do Sul, que a gente classificou com o grupo Terra Nova. Na primeira edição, no dia de cantar, eu tive apendicite aguda e não fui. Aí, mas os guris foram nos representar com o Pércio cantando e venceram a primeira. Como eu não tinha podido ir na primeira, o grupo resolveu que a gente iria na segunda comigo defendendo. Aí a gente foi e a gente venceu de novo a segunda. E foi muito marcante porque não era uma coisa muito normal criança cantando. Hoje em dia existem vários concursos no mundo todo, na época não era assim. Então foi muito destaque. Mas nesse momento em que acontece esse festival de piá, a gente já havia sido premiado competindo com os adultos profissionais na Jornada Nativista de Caibaté e eu já havia participado também da Ronda de São Pedro em nível profissional em São Borja. Então ali eu já estava pegando cancha. E eu acho fantástico fantástica a contribuição dos festivais e eu pretendo não deixar nunca de participar. E não é por ter tido a sorte de obter êxito em alguns, né? Eu muito mais perdi do que ganhei, mas como eu participo muito, eu ganhei várias vezes e os mais importantes, né? Tipo, a gente vai pegando o jeito, né? É como se fosse um jogo, um concurso, né? Eu sempre digo que é uma luta de 4 minutos, onde tu não pode esperar o primeiro minuto para começar a dar o primeiro soco. Tu já tem que sair
Sair batendo. articulando cada palavra no seu sentido mais amplo para chegar às pessoas. Tu tens que entregar um texto e entregar uma melodia, sobretudo com o sentimento máximo. E isso sendo julgado desde o primeiro segundo. Então a gente vai aprendendo, isso vai nos dando uma casca muito boa de execução, uma precisão de execução muito grande, uma noção de como burlar os problemas de som, as adversidades que acontecem, né, nessa estrada artística. A gente vai pegando muita cancha com isso e vai afinando o pelo para fazer com um patamar estético bem interessante, assim, o que a gente faz. Então, isso, além de trazer a possibilidade da gente apresentar composições inéditas, de ter um palco para apresentar aquilo que a gente está criando, de apresentar oportunidade a novos nomes que estão chegando, né? Além disso, tem todo esse preparo, o artista vai pegando. Vamos pegar o The Voice, por exemplo. O Léo Paim foi vencedor. Onde é que ele pegou a cancha de sair convencendo desde a primeira palavra, mais do que outros que talvez tecnicamente fossem tão bons ou melhores que ele? Porque ele tem a escola de ser julgado desde sempre a partir do primeiro segundo. Aí The Voice Kids, a mesma coisa. As nossas crianças, né, que participam dos festivais de EPA aqui vão lá e sempre obtêm um destaque bárbaro. Luísa Barbosa a Luizinha, desde o primeiro, né, que foi vencido pelo Thomas, né, que tinha uma personalidade muito grande, apesar de tecnicamente ele ser bem imaturo ainda, mas ele tinha personalidade, identidade, isso fez com que ele chamasse atenção e onde ele pegou isso nos festivais. O Arthur, Luiz Arthur, foi lá, se destacou muito, a Maria Alice, todos são acostumados a isso, graças ao festival, sabe? Eu já vi muita gente até dizer, mas não dá, porque festival é sempre os mesmos e, na verdade, o que acontece? As pessoas que se dedicam e que são resilientes e que não desistem, elas acabam aprendendo as coisas que vão ser julgadas ali. Às vezes tu tens um texto bom, ingênuo, e tu manda para competir com outros 500. Tu tens coisas boas no teu texto e os teus amigos dizem, cara, isso é muito bom, como é que tu não ganhou? Não ganhou porque a ingenuidade, o fato de ainda não saber alguns detalhes, como a gente estava falando, o nível de linguagem, quer dizer, o cara começa falando uma linguagem de galpão, não trocou o narrador e daqui a pouco está falando como um doutor. Isso aí, para quem trabalha com texto, é um defeito, né? Quer dizer, se não trocou o narrador, como é que uma hora ele fala revólver e na outra ele fala revólver, ou um português bem articulado e mais rebuscado, né? Então, quer dizer, são detalhezinhos que o cara que vai julgar lá normalmente já sabe. Então, acaba que as pessoas que têm cancha e que passaram esse primeiro mata-burro, elas já estão levando vantagem porque elas têm a experiência. Assim como os cantores, esses que saem do palco do Festival Nativista para qualquer lugar onde vão competir e se destacam. Porque é o ano todo, cada final de semana, num lugar lá, dando a cara para bater e sendo julgado por um colega. Às vezes se ganha, muitas vezes, a maioria das vezes se perde, mas sobretudo uma coisa o cara ganha, a experiência, está sempre lidando com arte inédita, que é uma coisa muito boa, ou seja, tu estás apresentando algo novo e também estás trabalhando com algo que muitas vezes não é teu e tu estás interpretando, né? Tu treina a tua cabeça porque tu tens que decorar um tema, tu tens que aprender uma vez por semana uma melodia nova. Quer dizer, tudo isso vai arejando o artista e deixando o artista preparado para estar onde ele chegar, né? E tem uma diversidade bárbara, né? Para conseguir credo. E não confundir nada e defender todas com uma mesma emoção, mas cada letra detém algum sentimento novo, porque tudo de acordo com aquilo que está sendo passado, né? Em nível regional, o nativismo é o movimento que mais produz ao longo da história no mundo, né? Dentro da música regional, pegando composições inéditas, né? É onde mais surgem novas composições e onde mais se sacramenta a existência delas, né?
E tu nota hoje que a gente tenha uma força maior nesse nativismo? Porque hoje a gente vê vários novos nomes surgindo, né? Pessoas novas entrando nos festivais, grupos novos surgindo. A gente está vendo que isso parece que, ao meu ver, está cada vez fomentando mais. Era algo que já era muito fomentado. A gente tinha os grandes festivais que ainda acontecem, alguns festivais que não aconteciam, que estão retomando, ou então está se pensando em retomar, né? Eu acho que tudo é cíclico, né? Agora, por exemplo, a gente está numa crescente. Houve períodos onde a gente estava, né, numa descendente, assim. Então, o que acontece? É natural que isso aconteça, porque o folclore está em constante movimento, as pessoas vão mudando, né? Por exemplo, a música campeira, que eu acho linda e trabalho em algum momento nas minhas composições ou mesmo nas minhas interpretações, eu acho maravilhoso, trabalha-se analogias, textos campeiros fantásticos, muito telúricos e profundos, ao passo que eles trazem muitas vezes uma dinâmica de um local e de tempo que não é compreendido, não é compreensível para o meu filho, por exemplo, que né, vive em Porto Alegre, tem 19 anos e ele tem dificuldade. Como ele se interessa por isso, ele me pergunta, né? Então, quer dizer, existem essas coisas também que às vezes afastam um pouco, né? Mas, na verdade, aquilo que o Jaime falou, né? Não dá para matar os avós para ficar de bem com os netos, né? Então, quer dizer, a gurizada pode se puxar também para descobrir um pouco da onde vem aquele linguajar, da onde vem aquela terminologia, enfim. E os grupos novos muitas vezes vão surgindo porque há um trabalho paralelo feito pelos CTGs que, embora não se confunda tradicionalismo com nativismo, né? Nativo o nome fala, é o que nasce no lugar, né? E tradicional é aquilo que já se faz desde os tempos dos bisavós, né? Então não dá para confundir uma coisa com a outra. Mas o movimento tradicionalista, através dos enartes, das entradas, das saídas, trabalha a música nativista com coreografias, com uma série de coisas que acaba também trazendo esse movimento nativista para dentro dos centros de tradição e para o coração da gurizada que faz parte dos grupos de dança e que trabalha, enfim, dentro né, dessa entidade tradicionalista. Então, acho que é um trabalho, um somatório, né? O MTG tem um papel bem importante ajudando no sentido de, hoje em dia, diversificar também isso que, às vezes, no próprio festival não fica tão divulgado. Porque o que acontece? A gente não tem mais aquelas Califórnias que o pessoal vinha do país inteiro para acampar em Uruguaiana, que era um outro tempo, né? Hoje em dia o cara monta um acampamento, daqui a pouco volta lá, não tem nem a barraca, né? Quer dizer, infelizmente os tempos foram mudando e muito dessa coisa foi se perdendo, mas a produção musical segue sendo muito boa, segue sendo grande, os temas seguem sendo bem variados e bem explorados, e aí entra essa parte, né, do CTG divulgar através dos concursos, das coisas, e aí acaba que há uma parceria, né, entre o movimento tradicionalista e o movimento nativista. De todos os festivais que tu participaste, tu já deve ter perdido as contas de quanto, tanto no Rio Grande do Sul quanto fora, turnês em outros estados. Tem alguma história que te marcou dentro de todos esses anos, ou algumas histórias? Isso a gente pode falar desde a composição de uma música que teve um significado, ou de algum caso que aconteceu em algum festival. Tem várias coisas pitorescas assim, né, que acontecem, né? Tem um caso que a gente sempre lembra muito. O Erlon Pericles é meu compadre, né, e meu grande amigo desde que morávamos ambos em São Luís Gonzaga. E quando a gente começou na música, ao mesmo tempo, praticamente, a gente não trabalhava junto, né? Eu trabalhava juntamente com o Pércio, com o Denis e o Giovanni, e o Erlon tinha a turma dele e trabalhava muito ele, assim, né? Então a gente não trabalhava junto aqui. Posteriormente, os anos foram passando e o Erlon foi tentar o seu lugar ao sol na música, fazer um curso de música lá em Santa Maria.
E eu fui fingir que fazia cursinho e fazer festa em Santa Maria. Mas nos encontramos por lá. E aí os dois missioneiros meio perdidos lá se juntaram e começamos a compor junto, a trabalhar junto. Isso aí bem iniciozinho de 90, 91, 92. E aí a gente começou a trabalhar junto. E como eu sempre tive muita facilidade de memória e o Erlon na época trabalhava mais com a composição, ele não dava cara para bater como intérprete ainda no momento, né? Que ele é um cantautor, né? É o compositor mais virtuoso da minha geração, não tenho dúvida. E aí ele me chamava para cantar, ou a gente fazia junto, ou ele fazia uma, me chamava para cantar. E aí uma vez marcamos um ensaio. E eu resolvi assar uma carne para os avós de uma namorada que eu tinha em Santa Maria, que estavam vindo de Alegrete. Digo, não, vou assar uma carne aqui. Ah, mas tem ensaio. Não, mas eu não vou. Média. Eu não vou, deixa que eles ensaiem lá, eu já sei a minha parte. E deixei eles na mão, não fui ensaiar. Aí, 2 dias depois, tinha outro ensaio. Todo mundo foi, e aí dessa vez eu fui. Quando eu cheguei lá, o Erlon resolveu me ralhar. Diz o Erlon assim, a primeira coisa, tu tá pensando que tu é o João de Almeida Neto? Até hoje eu lembro dele me ralhando. Cara, tu não é o João de Almeida Neto, cara. Tu tem que ensaiar. Eu digo, tá bom, então, né? São coisas assim, a amizade da gente é de muito tempo e o Erlon sempre um cara muito organizado, assim, muito proativo, né? E eu sempre mais deixo acontecer, assim. E a gente, apesar dessas nossas diferenças de temperamento e de maneira de ver as coisas, assim, a gente trabalha junto aí há mais de 30 anos e é cada vez um êxito maior. Agora a gente está com um projeto novo, eu, o Erlon e o Pirisca Greco, chamado Sempre Juntos, que logo em seguida vai estar nas plataformas aí, com produção do Marcelo Caminha. E a gente segue fazendo coisa junto e a gente dá muita risada dessas coisas aí, porque compõe a trajetória da gente, né? Bom, mas aproveitar que falaste no Erlon, né? Comecinho de 2024, em tantos festivais, tu ganhas o Canto de Luz com o Erlon Pericles, com a música Marca e Sinal, uma milonga. Isso, né? Então tu já entra 2024 ganhando um festival, se consagrando campeão e junto com o Erlon, né? Uma parceria. É aquela coisa, assim, a gente não precisa conversar muito, eu e o Erlon, para combinar as coisas. A gente olhou, tá, assim. Entendeu. E a gente é muito franco, né? Não sou só eu que sou franco nesse caso. Sim. Né? Então a gente chega e diz assim, aquele tema ali é para ti, não, esse aqui não é para tu ir, esse não é, esse é outra coisa. Esse aqui vamos fazer, olha que eu fiz aqui, não gostei, entendeu? Não. Então a gente tem essa liberdade e isso é muito construtivo. E quando a gente se olha e vê que é para firmar junto, normalmente o caldo é grande, né? Então que foi o que aconteceu ali em Juí, a gente, tem essa música aqui, vamos ver, quando a gente tocou a segunda vez, a gente disse, acho que conseguimos achar o jeito de entregar, né? De entregar a composição, porque a composição, ela tem... existe muita coisa de afinidade em tudo que vai se fazer dentro das artes, né? A concepção estética, né? Eu tenho amigos que eu admiro muito, que eu sou fã e que eu jamais conseguiria fazer uma música com eles porque a concepção estética é completamente diferente. Coisa que não acontece comigo e com o Erlon, por exemplo, né? Embora o Erlon seja um camaleão, né? Ele consegue transitar em vários estilos, assim, mas a gente tem uma concepção estética muito próxima. Se a gente for resolver um bolero, ou uma milonga, ou uma rancheira, nós vamos pensar muito parecido. E isso facilita a nossa comunicação, né? Não é uma questão de clonagem, mas é uma questão de acreditar, né? Acreditar num equilíbrio entre a verdade, entre o rebusque, entre a maneira de cantar com força, mas ao mesmo tempo guardar o que puder de melódico, de textual, né? Isso a gente pensa do mesmo jeito. Se a gente for pegar muitas vezes gente que a gente admira, não pensam exatamente como a gente, embora a gente admire pela maneira que a pessoa consegue fazer, né? Eu aproveitei aqui, coloquei, falando dos festivais e das consagradas nos festivais, eu botei aqui no meu papelzinho, como diz, a que eu vi tu ganhar
que foi o Pingo do Capitão na 37ª Coxilha. Essa eu resolvi puxar porque eu estava lá e eu vi tu interpretar esta música em 2017, né? Isso. Que foi uma música, assim, que era de levantar, né? Aquele ginásio ecoava. Mas dentro de todas essas, assim, alguma além que tu tem um carinho muito especial, Erlon? Desculpa, agora falando Não, Ângelo. Estamos sempre... Eu me lembrei do tio Glênio Fagundes, que era assim, né? A gente ia no Buenas lá e ele olhava pro Cristiano, Ângelo. E aí o Goulart dizia para ele, mas esse não é o Ângelo, o Cristiano, mas eu sei. Mas é que a gente tá sempre misturado, né? Não tem como não confundir, é que nem filho e sobrinho, né? Eu vou chamar um, chamo três, né? Mas assim, são várias as músicas. O Pingo do Capitão, por exemplo, é uma composição que eu pensei o tema. Eu digo, ninguém nunca cantou o Cavalo do Capitão Rodrigo. Aí quando eu tentei escrever, eu me dei conta que o tema estava maior que a minha caneta. Eu digo, então eu preciso de alguém que tenha uma caneta maior que a minha. O Rodrigo. Liguei, Rodrigo, o que tu acha? Diz ele, a menos que eu seja um incompetente, nós vamos ganhar o evento. E ele é genial, né? E a ideia que ele teve foi fantástica, de ver o cavalo imortal, né? Cada vez que abrem o livro, o seu capitão encilha o cavalo do Rodrigo, corta de novo a coxilha, né? Porque ele fala o cavalo imortal, né? Não morre por não ter carnes, mas é tão vivo e tão forte que em si traz todos os pingos que já encontraram a morte. E só o capitão Rodrigo é quem consegue montá-lo, pois nele reside a alma de quem viveu de cavalo. Bota pegar na pena no Rodrigo Bauer, né? E aí eu tive a sorte de fazer uma melodia que entregou bem o texto, né? Isso é uma sorte que normalmente eu tenho nas parcerias com o Rodrigo, né? Raras as vezes que a gente leva uma parceria nossa a palco onde ele não ganha melhor poema. Porque acho que a composição, o nome fala, né? Uma coisa compõe a outra, né? Os intervalos de texto têm que ser similares aos intervalos melódicos, as quadraturas, para que as vírgulas sejam bem ditas, para que seja entendido o texto do poeta e venda exatamente aquilo que a obra se propõe, né? Então essa é uma música que é realmente muito legal, assim, mas tem muitas, assim, Aqui Junto ao Chapéu, que é um tema que eu gosto muito de ter feito, né? É um tema que marca muito a minha carreira, porque fala coisas que eu acho muito importantes, né? Eu acho que só o homem sabe exatamente quem ele é, né? Quando ele se olha no espelho, ele sabe se ele é gente boa, se ele é um baita sacana, se ele é honesto, se ele é desonesto, né? E eu acho que o mundo só vai melhorar quando o homem melhora dentro de si. Não existe como tu transformares um mundo transformando o outro primeiro que a ti, né? Então, aquela coisa que na música fala ali, só cuida para onde vai quem respeita de onde vem, né? Porque eu também penso que de algum lugar os nossos ancestrais têm orgulho ou vergonha do que a gente anda fazendo, né? Eu acredito, por exemplo, que não acaba quando a gente vai. Eu acho que eles estão sempre olhando de lá e é por isso que eu digo que a gente tem que cuidar para onde a gente vai, por respeitar o lugar de onde a gente vem. E como eu me considero um grande pecador, né? Mas eu também faço coisas boas, eu espero que lá no final os meus ancestrais e o divino simplifiquem, sabe? Tipo, 9 vezes fora, 0. Né? Então esse é outro tema, assim, e tem vários, né? A Chacareira do Tempo é um tema meu que tem já mais de 10 regravações, que é muito trabalhado pelo Pirisca Greco, era pelo Buenas e Me Espalho também, e que trata sobre justamente essas reflexões, né, sobre o tempo, no caso, né, é o potro que bate pata sobre os tambores da terra, feito quem declara guerra ao que chamamos presente, é o que transforma em ausente quem nos parecia eterno, é o verão que vira inverno no enfim do ciclo da gente. Ou seja, a vida da gente é assim, né, uma hora a gente está feliz, outra hora a gente não está, como dente de serrote, né, e eu acho que o tempo é a única coisa que mostra pra gente o quanto vale a vida, né. Porque a única coisa que o seguro não paga e que ninguém te devolve é o tempo que tu perde, né? Com as pessoas e com a tua própria vida, né? Fazendo as coisas ou boas ou más, enfim, né? E a gente fica pensando tantas reflexões na tua fala, né? São tantas coisas que tu traz, tu falando nas tuas letras, e daí tu já vai lembrando de outras letras, porque tem outras letras que tu traz muito essas reflexões, né? São muitas melodias, são muitas composições que fazem esse olhar para dentro e pensar para frente, né? Isso aí é como... eu acho que justamente aí tem a ver com o tempo, né? Eu dediquei muito tempo a pensar,
né? E como disse uma tia minha uma vez, né? O Ângelo que é feliz, ele não faz nada, só canta e pensa. Né? E então, quer dizer, é um investimento que se faz, né? Quando se pensa sobre as coisas, né? Num mundo tão dinâmico e superficial como é o de hoje, com o tempo corrido, né? Ou seja, o homem hoje vive o tempo da máquina e do computador, não o seu. Então se pensa tão pouco sobre coisas extremamente profundas que quando a gente consegue colocar no papel por ter pensado, muita gente diz, bah, é bem isso, né? Então cada vez mais a reflexão trazida através da arte é importante, né? Embora as artes mais difundidas, principalmente no ramo musical, sejam hoje tão vazias, né? As músicas mais conhecidas não têm 40 caracteres, né? E normalmente repetindo várias vezes a mesma coisa e ideias absolutamente vazias, né? Aí tem gente que diz, não, para se divertir tem que ser essas. Bom, eu me divertia muito ouvindo Legião Urbana, Engenheiros do Havaí, Barão Vermelho, Cazuza, né, com alto conteúdo, e tenho certeza que não me diverti menos. Não me diverti menos do que se diverte a gurizada hoje. Então, quer dizer, não concordo que para ser divertido tem que ser vazio, né? Verdade. Vamos para mais um bloco de comerciais e logo, logo a gente volta. Viacom, a internet que é daqui. Instalação e distribuição através de materiais de qualidade, promovendo uma rede de alto padrão. Atendimento personalizado de acordo com as demandas dos clientes. Auditec, contabilidade de pequenas, médias e grandes empresas, planejamento tributário, MEI, empresas do Simples, lucro presumido, lucro real, auditoria e perícia contábil. Acesse auditecassessoria.com.br. Basta apenas ter clientes satisfeitos. A Odonto Excelência prioriza pelo encantamento de seus 15 mil pacientes atendidos todos os dias. Implantes dentários, aparelho ortodôntico ou harmonização facial. Sorria para a Odonto Excelência e faça seu tratamento, porque aqui você decide. Agende já a sua avaliação. Odonto Excelência, o seu lugar é aqui. A Clínica Sagitália, ela foi criada com o intuito de trazer o paciente que ele tenha um atendimento multidisciplinar em um só local. Então, aqui na clínica, você vai encontrar, além do tratamento médico, outros tipos de acompanhamento para melhorar sua qualidade de vida. No Sicredi, o atendimento é próximo, com soluções financeiras ideais para a sua vida. Porque aqui você é sócio da cooperativa. E os resultados financeiros são reinvestidos na sua região, impulsionando a economia local. Venha para o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Venha conosco conhecer a M-Brum. Hotel e Daycare, com 2 ambientes, um interno climatizado e outro ambiente externo com chafariz e piscina para o seu animal se divertir. M-Brum, conosco seu pet está em casa. Estamos sempre perto de você, 3 endereços pra melhor lhe atender. Tem o Feirão da Avenida, o Feirão da Gruta, o Feirão da Praça. Confira nossas ofertas em um dos 3 endereços ou no nosso site feirão.com.br, do jeito que você gosta.
Voltamos com o nosso Gente Daqui e vamos falar mais um pouquinho dos nossos patrocinadores. Conosco o Sicredi, a primeira instituição de crédito do Brasil. Também conosco o Odonto Excelência, o seu sorriso merece. A Odonto Excelência você tem tratamento de clínico geral, próteses, implantes, ortodontia e endodontia aqui na frente da TV daqui. Auditec, a assessoria contábil, está chegando a época da declaração do imposto de renda, então você já sabe, Auditec. Viacom, a internet que é daqui. Você que está procurando um provedor de internet bom, vá até a Viacom. Store Papelaria, lá onde você encontra tudo em papelaria, sem falar naquela ampla gama de brinquedos. Também conosco Moncherry, perfumes e maquiagens importadas, tudo da melhor qualidade para te atender. Também conosco Feron Supermercados, em 3 endereços aqui em São Luís Gonzaga, onde você tem uma ampla variedade de produtos, além de fruteira, padaria e açougue. E também Lara Teixeira conosco, aonde todos os looks que eu tenho usado nos programas é da loja Lara Teixeira. Ângelo, voltando para nossa conversa, vamos falar um pouquinho dos teus trabalhos gravados, Ângelo. Quantos CDs gravados que tu tens, que a gente sabe que são vários CDs, mas que tu consegue assinar como teus CDs? Na verdade, eu estava pensando agora, assim, os que eu fiz, que eu carrego como sendo uma produção minha, são 5, né? Uhum. São 5 CDs. Mas somando os projetos que eu faço parte, aí já dá 9, 10, porque tem um que eu divido, assim, né? Porque eu trabalhei alguns projetos, né? Tem os discos do Buenas e Me Espalho, tem o Memorial de Campo lá da Zona Sul, tem um chamado Floritruco, que são projetos, tem um chamado Lidando com Aporreado, que são projetos que eu entrei como intérprete, né? Mas não são discos que eu produzi, que escolhi os temas, enfim, né? E eu penso que gerar conteúdo e colocar à disposição é muito importante, mas eu procuro ser criterioso. Eu me lembro que acho que eu ouvi isso da boca de um poeta e amigo, saudoso Vinícius Pitágoras Gomes, né? Eu tenho dificuldade quando eu tenho 4 coisas num nível e uma um pouco abaixo, eu deixo aquelas 4 sem colocar até fazer uma quinta no mesmo nível, então eu não tenho muita quantidade, né? Mas eu acredito muito no critério de cada coisa que eu tenha produzido. E a similaridade do que traz, né, no todo, assim, do que quer vender, né? Por exemplo, o meu primeiro disco é uma coletânea que tem vários estilos, mas justamente a minha ideia era trazer essa face de que o intérprete fez o compositor, né? Eu me considero hoje um compositor maduro, mas muito antes eu era um intérprete maduro, né? Porque se eu tenho ao todo aí em torno de 600 composições, eu lidei com mais de 1000 fácil, claro, porque eu interpretei muita coisa que não é minha, né? Então, o que eu queria trazer no primeiro disco era justamente a trajetória desse intérprete que forjou o compositor. Então aí a partir dali os outros discos já eram discos de uma fase que aquela estética naquele momento era o que me seduzia, né? E aí normalmente eu termino de gravar e já não ouço, né? E aí eu me lembro no meu terceiro disco, o Luiz Carlos Borges morava aqui em cima do Bradesco ali, no apartamento até onde moram os pais do Glauco, o seu Alderino, e a dona Rosângela moram ali, e o Borges morava ali, e eu acabei de gravar o disco e vim com meu produtor musical, meu compadre, um baixista uruguaio chamado Miguel Tejera, que é um dos meus gurus musicais, assim, meu irmão. Aí a gente veio junto mostrar o disco pro velho para ver o que o velho achava, né? E ele ouviu o disco, e aí pediu para ouvir uma segunda vez, ouviu, e me disse, olha, sem dúvida nenhuma o disco está muito bom, porque eu ouvi 2 vezes e não achei o que eu faria diferente no disco. Quando eu termino eu já termino querendo fazer ele diferente. E aí quando não dá para fazer, para perder todo aquele trabalho, eu simplesmente não ouço. E aí eu me dei conta depois que eu também tenho dificuldade de ficar ouvindo o que eu fiz, não que eu não tenha
orgulho. Aí às vezes eu ouço na rádio, tô tocando e toca uma música de determinado disco, mas isso aí tava legal mesmo. Porque eu não fico me ouvindo muito, sabe? Para não... Até não é, a ideia não é nem não problematizar, porque acho que a autocrítica é muito importante. Muito. Mas eu justamente não quero me embriagar das minhas estéticas, né? Para poder absorver coisas novas e não ficar repetindo a minha mesma fórmula o tempo todo, né? Então acho que é importante a gente ter esse cuidado, né? E então eu penso que todos esses discos que eu tive a oportunidade de fazer, eles falam sobre uma época, sobre um momento estético de compreensão que eu estava tendo, né? Legal. E dentro das músicas, antes tu já falou de uma que foi regravada várias vezes, que é a Chacareira do Tempo, né? Sim. Também falasse aqui junto ao chapéu. Eu tenho uma outra que eu acho que representa muito, eu acho que é difícil alguém nunca ter escutado Coplas de um Gaúcho Brasileiro, que acho que é uma música que traz muito esse bairrismo do gaúcho, essa paixão, exato, e essa dor que o gaúcho tem em algumas questões, essa sensação de ser incompreendido pelo restante, né? Tipo, a questão do estilo mesmo, né? Eu falo, esse tema surgiu no Festival da Barranca, né? Que é um festival que é um laboratório, eles dão um tema, tu tens 24 horas para fazer. E foi no ano 2000 onde o Brasil fazia 500 anos. E aí o tema era por que em 500 anos de Brasil, o Rio Grande de Brasilidade, o Rio Grande do Sul ainda tinha um traço tão distinto do restante, né? E aí eu me dei conta justamente dessas questões. A gente é muito próximo culturalmente dos países do Prata e muito distante de muitas partes do Brasil, né? Apesar da gente ser muito brasileiro, a gente lutou para ser brasileiro, guardou fronteiras a vida inteira, a gente ainda tem muito essa diferença e às vezes, sem se dar conta, o restante do Brasil, por ser talvez mais parecido, nos trata um pouquinho diferente sobre algumas questões que são do nosso traço étnico e cultural, né? Eu sempre falo que o Dunga, se o Dunga fosse carioca, teria uma estátua dele em Brasília, né? O nosso capitão. Mas como ele era esse traço muito nosso, sim, muito ferrenho, quase bélico, que por vezes é um defeito, mas muitas vezes é uma vantagem e é um traço que nos qualifica historicamente, né? Ele é tratado às vezes como se não fosse o grande jogador que foi. É o cara que mais acertou passe na história das Copas do Mundo, né? No entanto, ele é tratado como brucutu pelo centro do país, porque ele era marcador, porque ele era guerreiro, né? E não era passezinhos que nem os forte, né? E não era passezinhos que nem os volantes de agora, né, de meio metro, era de 20 e 30 metros, né? Um grande jogador, quer dizer, esse traço que a gente tem incomoda um pouco e às vezes até a maneira de se professar sobre os nossos times mesmo, sobre uma série de coisas, parece que nos coloca um pouco para baixo. E eu digo, mas ao mesmo tempo a gente tem que entender que a gente não é melhor nem pior que ninguém, mas a gente é dessa forma. E acho que a Coplas do Gaúcho Brasileiro tem esse equilíbrio. Porque eu falo ali, já não pregamos nenhuma separação, né? Revolução é dar a mão ao seu igual, né? Hoje, talvez, se eu fosse fazer, eu diria revolução é dar a mão ao diferente, né? Como disse o Caetano Veloso, o Narciso acha feio o que não é espelho, né? A gente tem uma tendência a criticar tudo que não parece a gente, né? Inclusive culturalmente, às vezes a gente diz, não, porque nossa cultura é muito melhor. Não, a nossa cultura é muito boa e é a melhor para nós porque é a nossa. É a nossa. Né? E graças a Deus a gente se orgulha dessa identidade. Não nasceríamos em outro estado de maneira nenhuma porque nós amamos isso porque é nosso. Né? Exatamente, mas não é por isso que a gente vai desconhecer a obra do Gonzagão, né? Do Carlinhos Brown, do Chico Buarque, do Caetano Veloso, do Milton Nascimento, do Clube da Esquina, que são outros estados muito bem representados por gente que tem muito do seu lugar. Tem muita bagagem. Que nem a gente tem, né? Então, acho que a Coplas do Gaúcho Brasileiro traz essa... Quando eu coloquei Revolução é dar a mão ao seu igual, não que eu não daria a mão ao diferente, mas porque eu penso que todo mundo é igual e, sobretudo, os regionalismos... Nós somos iguais ao restante. Né? Exato. E os regionalismos têm igual importância porque o mundo todo é regional. Todo mundo faz parte de uma região, né? Então, quando eu acho muito esquisito quando diz vai ter show nacional. Parece que a gente não é nacional, né?
né? Sim. Não, vai ter show nacional na feira, né? Parece que a gente não é nacional. A gente é da onde, então? Nós somos da Argentina. A Né? nossa Embora a nacionalidade é gente, diferente. né? Então, tipo assim, são coisas que essa música traz essa reflexão, né? E como eu digo, a gente tenta falar sobre essas coisas e trazer isso à tona de uma maneira cuidadosa. A pessoa, quando ouve a Coplas de um Gaúcho Brasileiro até o refrão, o primeiro refrão, pensa que é uma música quase separatista. Uhum. Quando começa a ouvir a segunda parte, que se dá conta que lá no final eu vou dizer: apenas peço, não me esqueçam do Rio Grande, que ainda temos o Brasil no coração. Porque não tem, a gente escuta o hino nacional e se arrepia. Uhum. A gente é brasileiro acima de tudo. Mas para ser brasileiro, a gente tem que ser de algum lugar, e a gente é do Rio Grande do Sul, né? Eu acho lamentável que os outros estados não tenham, talvez, essa, como diria o Noel Guarani, essa empáfia missioneira, né? essa coisa de dizer: não, eu sou daqui, eu sou gaúcho, eu sou missioneiro, e não é à toa chomisco que eu sou de São Luís Gonzaga. Que são orgulhos que a gente tem, né? Identitários, né? Que a gente traz no sangue, na cultura, na forma de cantar, na maneira de proceder em quase tudo, né? Aí volta aquela frase do Jaime, né? Que por longe que um homem vá, jamais fugirá de si. Não adianta. A gente, se não levar quem a gente vai apresentar o quê? Quem é que vai considerar algo que não é real, né? Principalmente do ponto de vista artístico, né? Que é algo que flui, que a arte, ela depois pode ser estudada, mas ela surge sempre como criação de um sentimento empírico, né? Daquilo que tu trazes de algum lugar de antes de ti, né? E além de tudo, que influencia tantos outros, né? Exatamente. Depois do que nós já falamos aí, de 4 composições, né? Então, Chacareira do Tempo, Coplas de um Gaúcho Brasileiro, Aqui Junto ao Chapéu, agora faltou uma que eu não me lembro, mas eu tenho uma preferida, né? Que é... Para mim, Rancho de Luz é uma composição assim que eu escuto aquela música e não tem vez que eu não escute e que chega um pedaço que eu não me arrepie, assim, né? E é uma música que tu não consegue entender a força que ela tem. Ela traz muitas emoções, muitos sentimentos, muita história. É muita coisa naquela letra e tu teria alguma outra... Pode falar um pouquinho do Rancho de Luz, que eu digo que é a minha predileta. E tu também, né? Tem a outra que tu considere assim uma música muito marcante para ti. Tem, são várias, assim, depende muito de cada fase, né? O Rancho de Luz é um tema que nos orgulha muito, porque eu estive junto durante toda a feitura do Rancho de Luz e eu não sou autor do Rancho de Luz. Nós fizemos na casa do Túlio Urach, que é um amigo meu, que nem meu irmão, assim, juntamente com o Túlio Urach, o Gibão Estrazabosco, e posteriormente se juntou conosco no texto Carlos Omar Vilela Gomes, grande poeta do Rio Grande do Sul também, nosso irmão. E quando a gente começou a fazer, a gente já começou eu cantando ela, eu já dando a entonação, e os guris sempre muito criativos, mas eu tinha mais experiência na parte de resolver, né? Porque o meu pensamento, por ser mais simples, sempre foi mais resolutivo, assim. Então eu participei muito da formatação, fui o cantor desde o primeiro esboço da música, e não sou autor, porque o germe criativo está todo no Túlio Urach e no Gibão Estrazabosco, e posteriormente contando com o acabamento, o apoio do Carlos Omar, né? E é o nome da casa da minha mãe, né, em Santiago, né, o Rancho de Luz, então, que justamente agrega essas mesmas coisas, né, como eu digo, tem os seus fantasmas também, e é uma composição que tirou 2º lugar em 97 na Coxilha Nativista, e depois ela foi para a Califórnia da Canção, que contava com composições não inéditas do ano, e teve mais 3 premiações na Califórnia da Canção. É uma composição que, historicamente, é das mais coreografadas do Rio Grande do Sul. Foi dançada na abertura da Copa do Mundo da Ásia, em 2002, na Coreia. Coreografada por um grupo e tal. Então, uma música que, sem dúvida nenhuma, onde eu vou tocar, em algum momento alguém me pede e a gente toca, né? E tem várias outras composições que também tem. A Milonga Existencial, com a qual eu venci pela primeira vez a Coxilha Nativista, né? Que eu venci 3 vezes a Coxilha já. E a primeira vez foi nessa parceria de letra,
Eu fiz a letra em parceria com o Gujo Teixeira e a melodia em parceria com o Evandro Zamberlan, né? E também me marcou muito, assim, por a Coxilha ser o festival que eu mais acompanhei a vida toda, assim, juntamente com a Califórnia, né? Então a Milonga Existencial também traz essa coisa da reflexão, né? As 3 primeiras estrofes da letra são minhas, as 3 últimas são do Gujo Teixeira, bem divididas, assim. E a melodia eu fiz juntamente com o Evandro Zamberlan, eu comecei e aí passei para ele finalizou. E é uma composição bem marcante justamente por ter essa importância para mim em função da grandeza da Coxilha Nativista, né? Que é um festival que tem um tamanho, uma importância, é uma lei municipal, é um patrimônio do Rio Grande do Sul, né? Verdade. Ângelo, tu falaste antes de projetos, muitos projetos que tu participou, né, que tu tens, e um dos projetos que teve uma grande repercussão foi Buenas e Me Espalho, né? Aonde tens parceria aí com Cristiano Quevedo, com Erlon Pericles, com a Xana Miller, e foi um projeto que teve foi muito ouvido, né? Teve ali um estouro. E fala um pouquinho para nós desse projeto e dos outros projetos e de futuros projetos que venham por aí. O Buenas e Me Espalho foi algo que surgiu no acaso, assim, através de uma reportagem do jornalista da Zero Hora, o Renato Mendonça, que fez justamente sobre o fato da gente ser o interior em Porto Alegre. Uhum. Eu e a Xana já morávamos em Porto Alegre, quando Quevedo e o Erlon resolveram ir e montaram tipo uma república lá, onde a gente se reunia para comer carne, e a gente tocava e compunha junto, e estava lá o tempo todo. E aí o Renato achou muito interessante isso, porque ele viu um pouco desse movimento através do Festival da Barranca, e aí foi fazer uma reportagem, e ele escreveu a reportagem do capa do segundo caderno, começava assim, Buenas e Me Espalho, porque a gente estava chegando na capital, teoricamente, né, que era o interior chegando, né. E o Buenas, além de ter essa conotação de amizade muito grande, os sotaques muito peculiares, né. Apesar de eu e o Erlon sermos ambos daqui, ambos missioneiros, a nossa maneira de cantar, por exemplo, né, é muito peculiar, muito diferente, né. A Xana, ela é nascida em Montenegro, criada pelo estado, que o pai era superintendente do Banrisul, viajava muito e pegou esse gosto muito pela tradição em Alegrete, né, se considera meio que alegretense de coração, assim. E o Quevedo, da Zona Sul, né, na verdade ali passando o Centro-Serra em direção ao sul, né, que é Piratini, a primeira capital farroupilha, um lugar com uma história fantástica. E tudo isso a gente agregou e deu um molho muito positivo com a direção musical do Paulinho Goulart, muito competente, fez trabalhos ótimos. 2 discos venceram o Açorianos de Música, né, com outras mais indicações, enfim, com outras premiações também no Açorianos de Música. E a gente fez show nas principais feiras e nos principais eventos do estado. É um festival que é um projeto que a gente parou não tem feito porque se tornou muito caro e muito difícil de conciliar as agendas dos 4, né? Graças a Deus a gente trabalha bastante. E para valer a pena, tem que suprir toda essa nossa ausência do nosso próprio trabalho. E como o Buenas foi para nos ajudar, fomentou muito, a gente se ajudou muito e se ajuda até hoje, um leva o trabalho do outro onde vai na rádio fala sobre o outro, vai na TV fala sobre os colegas, e isso nos deu muita visibilidade, né? Então é só alegria. Além disso, eu participei de outros projetos de autores, como eu falei, o Memorial de Campo, que é do Alessandro Gonçalves, lá de Jaguarão, do Martim César, que é irmão dele, do Paulo Tim, né, um projeto muito legal que trata de uma região que eu conheci através desse projeto e acabei me tornando parte de lá, assim, eu vou lá, parece que eu sou da cidade, assim, e é uma região muito rica historicamente também, né, a região sul do estado. E agora a gente Projeto do Futuro, que na verdade a gente já gravou, eles estão finalizando, mixando e tal, que é o Sempre Juntos, que somos eu, o Erlon e o Pirisca Greco. Porque o Erlon é o compositor e eu e o Pirisca fomos os maiores intérpretes da história do Erlon, né? Da trajetória do Erlon, quem mais interpretou o Erlon fomos nós dois. E aí a gente sempre teve, e continua tendo a parceria de amizade, de tudo, resolvemos fazer esse registro
que vai sair daqui uns dias com a produção do Marcelo Caminha, né, grande músico do Rio Grande do Sul, grande violonista, né, ícone do violão gaúcho, e acho que vai ser um projeto bem interessante, com a acordeona do Glauco Vieira também, de São Luís Gonzaga, meu compadre. E, enfim, acho que tem tudo para que a gente faça alguns trabalhos bem positivos com esse projeto aí, com o Erno e o Pirisca. Então, 2024 já podemos esperar que já tem projeto no forno saindo. Sim. E os festivais continuam, Ângelo, toda... Onde eu tenho oportunidade de estar, quando eu não tenho shows marcados, que a gente privilegia o show por uma questão monetária especificamente, né? Mas quando eu tenho data livre, os lugares onde eu acho que vale a pena levar um trabalho novo, quando eu tenho um trabalho que eu acho também que é importante defendê-lo, eu lá estou, porque eu acho que nada disso tudo aconteceria não fossem os festivais. E como todo o movimento, ele tem momentos melhores, momentos piores, tem qualidades e tem defeitos, mas se não fossem os festivais, talvez a música nativista hoje não existisse ou tivesse um formato bem mais deturpado, né? É um fomento, né? Claro. Um fomento. E os shows pelo Rio Grande afora, outros estados também? Graças a Deus, né? A gente trabalha muito Santa Catarina, Paraná, né, o Mato Grosso do Sul, eventualmente, e algumas vezes nos países aqui perto a gente vai também para levar um pouco desse nosso português na mesma forma de cantar e tocar, né, que os irmãos argentinos, uruguaios e paraguaios, né. Então sempre andando, né. Eu moro em Porto Alegre, mas final de semana eu tô sempre que nem vaca de pobre, né, na estrada. Na estrada, né. Então tem que ser, né? Se o cara não anda, músico e vaca de pobre. Sim. Se não, músico e vaca de pobre, se não tá na estrada, não come, né? Então é isso aí, né? Ângelo, para nós encerrarmos aqui, primeiro eu quero te agradecer imensamente a tua disponibilidade, né? Hoje estamos gravando porque tu tens um show aqui na cidade, conseguimos uma brechinha nesse horário, então eu quero te agradecer imensamente a disponibilidade, agradecer essa tua doação, além do tempo, de tanta sabedoria, de tantos ensinamentos que tu trouxe para nós, e pedir que tu deixe uma mensagem para quem nos assiste, para quem está assistindo esse episódio de hoje do Gente Daqui. Bom, primeiro eu também quero agradecer, né? Sempre que a gente pode prestar contas, como eu digo, do que a gente anda fazendo para o nosso povo, para o lugar de onde a gente veio, é maravilhoso, né? E o que eu posso dizer para o nosso povo é que cada vez mais olhe para dentro de si, né? Acredite na própria identidade, não deixe que o mundo globalizado nos tire as nossas principais peculiaridades, valorize cada vez mais os artistas da terra, os artistas regionais, porque eu sempre digo, entre os bons e os maus, eu fico com os meus, e a gente não é melhor nem pior que ninguém, mas se existe algo que tem a nossa cara, é algo que os nossos artistas propagam e levam aí com alma e coração, né? Dentro do universalismo existe muito lugar para aquilo que tem o jeito da gente ser, né? Missioneiro cada vez mais, são luisense, garruchense, orgulhoso de cada lugar que eu morei, de cada amigo que me ensinou e me ensina alguma coisa. E acho que é o que eu posso deixar de melhor para os nossos amigos, nossos conterrâneos e nossos ouvintes da região aí. Então assim nós encerramos mais um episódio do Gente Daqui e como todos vocês sabem, semana que vem tem mais.